Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Mais ou Menos Podcast. É uma honra receber vocês. A nossa primeira live aqui de 2026. Perdão, nossa primeira live com o Dr. Alex 2026, porque nós já tivemos uma live com a Nábia muito produtiva. Ela falou um pouco sobre essas recentes movimentações envolvendo os Estados Unidos, Venezuela, Maduro, Trump, tudo isso, qual a relação com o fim dos tempos. E hoje eu estou aqui com um amigo, com uma pessoa muito especial, que é o Dr. Alex. Doutor, seja muito bem-vindo aqui. De antemão, quero agradecer mais uma vez pela sua presença. Você é da casa, antes de começar a gravar aqui, falou algo que me despertou a memória. Antes do Lucas ser pai, você já veio aqui, participou, esteve conosco, falou da menina, ela já tá grandinha, fez aniversário, viu o doutor aqui pelas câmeras. Então, assim, é um grande amigo que nós temos aqui, doutor Alex. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. E desejo um feliz ano novo, que seja próspero para você e toda a casa. Seja bem-vindo, o espaço é teu. Agradecer aí, Sérgio, aí, Lucas, toda essa equipe aí maravilhosa, do Dubai, por menos ou menos por mais. O negócio é chapa quente, hein? Chapa Ó, quente. vocês vão ter que ser bom de matemática em 26, hein, cara? Que é chapa quente, hein? Chapa quente 26. Você vê que nós já entramos, né, Sérgio? Um aumento tarifário aí, aumentou a energia elétrica, aumentou o gás, né? Aumentou o combustível, e isso vai impactar a vida de todo mundo, né? E o brasileiro, ele ainda não entendeu a gravidade da geopolítica global. A turma não entendeu o que está acontecendo, né? Mas o mundo, né, já mudou, entendeu, Sérgio? Já mudou, e a tendência dele agora é mudar com mais velocidade. Então, eu espero que seja, né, bate-papo aí que atenda a expectativa e a demanda da galera. Já pedi para a turma dar um like, pedir para a turma compartilhar, para doar na live, gente. É importante vocês assinarem o canal, doarem, porque isso nos ajuda ao bendito do algoritmo a entregar o conteúdo. Obrigado, Sérgio. Pessoal, o que o Dr. Alex falou é muito importante. Inclusive, eu estou convidando todos aqui a se inscreverem no canal do Dr. Alex, Dr. Alex Alves Oficial, não tem mistério. Se você escrever Dr. Alex Alves no YouTube, você já vai cair no canal dele. O algoritmo entende muito bem e recomenda. Então, assim, se inscreva no canal dele, tá? Porque o Dr. Alex está sempre participando de um podcast ou outro, fazendo live, entrevista, mas vai lá no canal dele, porque lá tem uma base de conteúdo que ele tá sempre postando ali. Segue também no Instagram, TikTok, em todas as redes, Dr. Alex Oficial, você vai poder acompanhar e ver o trabalho que ele desenvolve. Eu vi o canal dele nascer, tá? Aqui no YouTube. Vi o canal dele nascer aqui, crescer, desenvolver. Eu digo para você com toda certeza, tá muito bacana, muito bem feito. É um trabalho profissional. E siga aqui mais ou menos, siga nossas redes, já estamos aqui há um bom tempo, contando com o apoio de vocês, para assim seguir. Doutor, eu queria te fazer uma pergunta. Essa questão financeira, do qual o senhor falou, né? Eu sinto que parece que a vida tem se dificultado financeiramente, está se tornando cada vez mais difícil você ter o mínimo, o básico para sobreviver. Isso também tem alguma relação espiritual ou não? É só financeiro meramente? Tal, porque você tem uma opressão, né? Nós temos três grandes principados, Sérgio, que estão agindo. O principado grego, o principado babilônico e o principado romano. O grego está ligado ao conceito da tecnologia. Você vê que esse ano, né, nós já estamos esperando que a IA geral, superinteligência, né, ela assuma o comando das demais. Inclusive, eu vi um vídeo que me chamou a atenção no processo de produção das IAs, o chat GPT como um chimpanzé menor, lá atrás. Né? E lá na frente, nós vamos vendo a evolução das IAs, inclusive da DeepSeek, né? E agora a ideia da superinteligência. Então, ela deve ser anunciada aí a qualquer momento, a qualquer momento. E quando ela entrar em operação, o mundo que já está rodando em um ano, 100 anos do século XX, nós vamos para mais um salto quântico, ok? Porque, de maneira efetiva, né, você vai ter alguém que vai gerir tudo que foi criado e vai potencializar isso. De maneira muito simples, né?
todo o sistema de trabalho que nós conhecemos, ele vai deixar de existir. Okay? Quem não entrar na vibe agora das mudanças que estão sendo implementadas, vai ficar para trás. Okay? Você vê que engenheiros vão perder seus empregos, médicos já vão perder seus empregos. A China mostrou uma cabine que você entra dentro dela, você se consulta na cabine com a IA, ela dá o diagnóstico, prognóstico, tratamento e você já sai com medicamento de dentro da bendita daquela cabinezinha chinesa. Né? Eles já estão vendendo carro voador, eles já estão vendendo a moto voadora, eles já mudaram o conceito de guerra, a guerra agora é híbrida, né? O processo é guerra híbrida, nós já temos a produção de robôs entregando esse ano, droid entregando esse ano, os drones estão bombando para tudo quanto é lado, você vê que o mundo está investindo pesado em armamento, que é uma coisa muito louca, né? Você pensar, segundo quarto do século XXI, os caras investirem 5% dos seus PIBs em armamento, com gente com fome, com gente, né, com problemas de habitação, lugares como o Brasil, que não há quase nenhum saneamento básico, e a galera gastando 3, 2, 5% do PIB em armamento. Se nós pegarmos 3% do Brasil, nós estamos falando de uma bagatela de investimento aí, né? Se você pega 2 trilhões, 10%, né? 200 bi, e aí 3, tu vai chegar a 60 bilhões em armamento. Para que o Brasil quer investir 60 bilhões em armamento? Historicamente, nós somos uma nação pacífica. Interrogação. Então, veja que nós entramos no segundo quarto do século com um apelo muito semelhante ao do século XX, que continuou com a Primeira para a Segunda Guerra Mundial e que agora a expectativa é a Terceira Guerra Mundial. Inclusive, antes da gente entrar aqui para gravar, o bendito do americano pegou um petroleiro, né, russo, que se fez iraniano, e esse bendito petroleiro tinha como escolta o submarino russo, que ficou em maus lençóis e não se meteu na parada. Então, o BRICS quebra, ok? Porque, de maneira efetiva, o BRICS ficar de pé, eles vão ter que enfrentar belicamente os Estados Unidos da América, e o Trump já mostrou disposição, está batendo na mesa, e ele não aceita nenhuma transação que não passe pelo dólar e, no futuro breve, pelo conceito do dólar digital, dentro daquela ideia dele ser, né, a capital das criptomoedas. Ô, doutor, eu já recebi um convidado aqui, não recordo qual, e já vi também alguns podcasts, de que o dólar, em algum momento, ele vai deixar de ser a moeda principal. Como se tivesse alguma profecia, algo espiritual relacionado a isso, que teria que ter uma quebra do dólar. Como os Estados Unidos fosse o último império a ser ruído para uma volta de Cristo. Isso tem algum embasamento? Você observar a tendência mundial é uma única religião. Já temos o Crislã, né, e todo o aparato romano, lembra dos principados, agora é o Principado Romano, né, criando o ambiente para uma única religião. Okay? Isso está em andamento, e forte, e rápido. Okay. No processo agora dessa quebra do dólar, se fala de uma única moeda. Né? As criptos, elas já são uma alternativa ao dólar, inclusive agora o Irã está vendendo armamentos para quem quiser comprar. Não sei se Paracambi quer comprar armamento, mas o Irã está vendendo em criptomoedas. Quem quiser comprar a milícia, comprar, né, drone iraniano, eles estão vendendo, eles não querem saber nem quem é o cliente. É só o cara depositar em cripto e os caras estão vendendo. Então, El Salvador já tem a sua economia baseada em criptomoeda. Né? E o Trump, com
poucos dias de entrada no governo dele, ele lançou a moeda dele, cripto, a moeda Trump, em cima disso, e recentemente apareceu o filho mais velho lá, mostrando lá uma estrutura gigantesca de mineração de criptomoedas que eles têm. Okay? Então, a cripto é uma prioridade da família Trump e é uma prioridade dessa elite tecnocrata que está se apresentando para conduzir o mundo nessa transição planetária que estamos vivendo. Doutor, essa transição planetária, até eu te falei que antes de começar, tem uma tia minha, tia Regina, ela gosta muito do senhor, e ela não é cristã, ela é de religião espírita, e ela vê muito seus vídeos porque ela fala que o que você fala, de certa forma, conecta com o que eles dizem ali, que o mundo está nesse período de transição planetária, que o mundo ele vai chegar em breve num período de regeneração, onde as pessoas ruins serão retiradas e será renovado como se fosse o apocalipse que a gente diz que condiz bastante. Esse período de transição planetária seria basicamente o quê? A gente já está vivendo isso? Primeiro, mandar um abraço aí para a Regina. Regina, gratidão aí pela audiência, que Deus te abençoe, né? Que você venha caminhar com o ancião. Venha caminhar com o ancião lá no Esquadrão Águia, Regina. Você vai ser muito bem recebida. Ali é um lugar de gente esquisita igual a você, Regina. Né? Você deve ser bem esquisita. Então, vem estar com a gente no Esquadrão, que o Esquadrão é um lugar de gente esquisita. Né? E aí é o chamado para todos aí que são considerados esquisitos, eles vão ser muito bem recebidos no Esquadrão Águia. É um lugar de gente esquisita, né? Mas aí vamos falar dessa transição. Nós temos que lembrar que o mundo já teve vários resets. Nós temos a questão dos sumérios, nós temos a questão que vai envolver aí o próprio Egito, nós temos a situação de Babilônia, nós temos os incas, astecas, os maias, nós temos Ratanabá, a gente tem a Índia, a China, Japão, Tailândia, a gente tem Tartária e Lamúria. Muito rápido, né? Se olhar com mais carinho, a gente vai encontrar mais gente aí no pacote. Várias dessas civilizações, e aí vamos falar do domínio romano, inclusive, que permanece até o dia atual. Roma deixou de ser uma influência, né, territorial, né, imperial, para se transformar em algo que abraçou o planeta através do conceito da fé cristã. Né? Nós temos que lembrar que o cristianismo, né, antes de Nicéia, ele era ecumênico. Né? E rápido, a gente vai citar os coptas, que romperam com Roma em 517, a gente cita os ortodoxos, que romperam com Roma no ano 1000, e os protestantes, que eu represento, que é a galera de Lutero, que rompeu lá por volta de 1517. Tem 3 rompimentos aí, os fortes ortodoxos protestantes. Protestantes, tu tem o pentecostal, neopentecostal tradicional, tem mais ruptura dentro dessa parada, mais rápido. O clero cristão é católico apostólico romano, católico apostólico copta, católico apostólico ortodoxo, católico apostólico protestante. Tradicional, pentecostal, neopentecostal. Essa é a realidade do cristianismo. Esse cristianismo ele tem como base o ecumenismo. Você tinha uma ação cristã oriental e uma ocidental. E se você observar, Roma é a parte ocidental, os ortodoxos são a parte oriental, tem os coptas ali no meio, e detalhe, 2024, o Papa Kirill, okay, que é patriarca Kirill, dos ortodoxos, fez um decreto, tipo concílio, onde ele diz que a Rússia ela está numa guerra santa para santificar o Ocidente, que é satânico. Então, a Igreja Ortodoxa está apoiando uma guerra santa, está no documento, contra o Ocidente. E, mas, na Rússia, o conceito é pátria, família e cristianismo. Meu Deus! Aonde, doutor?
na Rússia. Pátria, família, olha só, família e cristianismo. Okay. O Trump vem com o mesmo discurso. Né? Pátria, família, cristianismo, ele já mandou a galera ler a Bíblia. Inclusive, a última dele agora mandou a turma ler a Bíblia. Tá? Já indo para cima. E Netanyahu, ok? Benjamin, Israel, tem, por certo, pátria, família, Messiá. Esses três indivíduos têm em comum uma ação de preparação para uma reestruturação do conceito da fé e do posicionamento em relação àquilo que terá a humanidade nesse próximo século. Nós sabemos que temos o problema agora, né, da anomalia eletromagnética. Esse trem ele está crescendo e está avançando aqui no hemisfério sul, pegando toda a parte sul, um pedacinho do sudeste e centro-oeste do Brasil. Então, ele está na continha dele um monte de problemas que vamos ter, de chuvas, de tornado, tempestade, granizo e até o efeito torra tudo. Esse verão, podemos ter cidades brasileiras sendo queimadas pelo sol. Está na conta disso. Lá no hemisfério norte, nós temos um problema de congelamento. Mini era do gelo. Pode acontecer a qualquer momento. A previsão é de agora até 2030. Então, o planeta ele está passando por grandes modificações. É placa tectônica se mexendo, é um buraco que abriu 35 km, né, à frente ali de Boa Viagem, em Recife, que roda 670 km na direção da África. Você sabia disso? Que abriu um buraco ali? Não sabia. Não faz ideia. Abriu um buraco, cara. Tem um buraco que foi aberto ali e que ele atravessa 670 quilômetros até próximo da África. E fora isso, eles estão dizendo que os vulcões marinhos podem entrar em erupção, o Yellowstone pode entrar em erupção, meu Deus, mas esse cara já vai fazer uma lenha, ok? Tivemos um vulcão que estava, né, sem movimentação, nunca tinha entrado em movimentação, 11 mil anos, e o cara resolveu entrar em erupção e jogou para cima 50 mil milhas, bendita da cinza dele, cara. Então, o negócio é grave. Então, o mundo que a gente conhece, né, ele está acabando, entendeu, Sérgio? Ser humano que eu sou, que você é, que a pequenina do Lucas está aí, nós somos, talvez, a última representação humana na Terra, porque esse ano eles já estão assumindo seres híbridos sendo produzidos, seres sintéticos modificados, inclusive o efeito X-Men com superpoderes. Os caras estão trocando mitocôndria por nanobots. Eles já estão produzindo o filho do Ivo e do Adão, a partir da clonagem, ok? Do Ivo e do Adão, eles fazem um terceiro indivíduo, e também da Maria e da Madalena. Meu Deus, Jesus. Significa que a barriguinha mecânica da China já entrou em operação e não vai haver natalidade biológica humana. Eles querem seres sintéticos. Então, nós estamos em extinção. Doutor, queria te fazer uma pergunta aqui sobre o que você falou dos resets que estiveram na humanidade. Esses resets, é óbvio que isso aconteceram, por exemplo, os astecas, como você falou, os maia, não há registro, né? Há simplesmente uma tecnologia super avançada para a época e depois some, se perde. E durante a humanidade sempre aconteceu de você perder registros, perder as evidências daquela época, da engenharia, do estudo que havia ali. Alguns acreditam até criminosos, né? Igual a biblioteca ali de Alexandria, que ao meu ver foi um incêndio criminoso, outros simplesmente somem. Então esses resets que nós temos, eles são... você acredita que é seres de outros planetas que venham aqui e reiniciam a humanidade? Ou então a própria humanidade ela se autodestrói? Como que acontece isso? Que eu acho isso um tema interessante. Vamos trazer à tona, então, três Atlas, né?
e toda a manipulação que a parte oficial está fazendo da informação e os independentes tentando denunciar, inclusive, né, uma das maiores cabeças de Harvard, né, essa área de astronomia, já disse que o trem é feio e que a parada não está dentro do conceito de normalidade. É algo normal. Inclusive, tem 48 horas, né, passou pelo escudo da Terra, ok? Uma onda de plasma, e nós não sabemos ainda o possível dano que ela provocou ao planeta. Você sabia disso? Não, não fazia ideia. Tem 48 horas. Nós fomos bombardeados, ok? E está entrando na conta do 3 Atlas, esse jato. Você lembra, quando ele ia se aproximar do Sol, ele deu um tiro na direção do Sol, ok? Saiu, né? Um tiro dele na direção do Sol. Quando ele passou pelo Sol, o Sol fez uma onda plasmática em cima dele e não causou nem arranhão. Nada. Ele não mudou a trajetória dele, a onda plasmática passou por ele como se nada tivesse acontecido. E o pior é que disseram que o cara não está sozinho e ele tem mais 70 outros objetos que estão caminhando com ele. Né? E aí eu me lembrei, né, de Baal e seus 70 filhos. Meu Deus! E aí, quando você olha os sumérios, você tem uma representação lá na paredinha dos sumérios como 3 Atlas. E aí a gente fala dos Anunnakis. E aí a gente fala do ouro. Falando do ouro, né? O ouro da Inglaterra. O ouro que está no Banco Central inglês é falso. Foi denunciado em 25 pelos australianos. Você sabia disso? Subiu, cara. E detalhe, a Libra não caiu de valor. Meu Deus! O que sustenta a Libra se o ouro é falso? Jesus! E existe acontecendo no planeta. O Elon Musk queria entrar no Fort Knox, não deixaram, para ver se a reserva de ouro lá é verdadeira. Então, parece que alguém pagou resgate para alguma coisa. E aí vem o mito, aspas, vem a história, aspas, vem a ficção, aspas, dos Anunnakis, que a parada para eles é o ouro, ok? O Nibiru, né? O processo do Nibiru. Então, essa tendência, né, nos colocou sempre com a ideia de que há uma ação externa agindo sobre a humanidade. O livro de Enoque fala dos vigilantes, que tem a ver diretamente com o conceito dos Anunnaki, né? Seres que vieram das estrelas e que interferiram no desenvolvimento humano. Coincidentemente ou não, o momento atual da ciência tentando matar a mitocôndria humana, substituindo pelos nanobots, é uma tentativa de travar a sentença em Gênesis 3 extra entre Eva e a serpente, porque é dito lá que haveria um que nasceria dela e esmagaria a cabeça da serpente, que é um reptiliano. Tem que lembrar que no Éden, serpente é um reptiliano, porque ele tinha pés e ele tinha braços e ainda falava. E há uma maldição, né, sobre esse ser, ok? E é colocado em inimizade. Coincidentemente ou não, quando você vai ler os textos de Platão, lá na República, ele já falava de reminiscência de memória mnemônica, de acesso a informações já vividas. Você vai para Eclesiastes, Salomão diz que não há nada de novo debaixo do sol. Quando você vai ver a vida do Messiá, está escrito que ele foi sacrificado desde a fundação do mundo. Meu Deus! Eu creio que tem coisas que a gente ainda não conseguiu entender e esse quebra-cabeças vai pirar a cabeça de muita gente. Com certeza, doutor. Para nós que estamos acostumados
a ver isso somente em filmes, ver na vida real, vai ser um susto. Eu acho que os filmes também, de certa forma, eles já corroboram para a população aceitar essas ideias, né? Igual você falou, de humanos mutantes. A ideia que vem na minha cabeça aqui, eu criado na década ali de final de 90 e início de 2000. São mutantes bons, heróis, mas talvez esses mutantes que estão sendo feitos não vão ser com essa finalidade. Pode ser finalidade militar, de invasão de terra, de domínio de território. Esses humanos mutantes, igual o senhor falou, que talvez já estão sendo criados com superpoderes, seriam somente para as pessoas viverem mais ou com outros fins também? Uma boa pergunta, né? A França, ela informou o mundo tem cerca de 10 dias e eles desenvolveram um coração mecânico e quem tiver esse coração não morre. Olha só. Israel manipulou, antes do ataque do Hamas, tá? Uma célula de um coração defeituoso e fez um coração sem defeito. Transplantou sem rejeição. Olha só. 15 dias depois, eles informam o mundo que criaram um embrião sem espermatozoide e óvulo a partir de célula-tronco da pele. Um mês antes de informar sobre o processo do coração, ele, Netanyahu, visitou uma indústria com uma impressora 3D, pingou uma gota de sangue e produziu 1 tonelada de carne. Ok? Então, observe que Israel, dito por Netanyahu, tem a arma do fim do mundo. Meu Deus. Israel, segundo Netanyahu, está trocando informações com os americanos sobre armas de última geração. Trump, 2 anos antes de assumir, falou de armas de obliteração. Você bota, né? Vai buscar, seriam armas mágicas, ok? Para dizimação de marcas. A guerra que está para surgir diante dos nossos olhos não é com o objetivo de dominação territorial, mas sim de esvaziamento do território. Então, doutor, que a gente pode. Todas essas movimentações que a gente tem visto, igual recentemente, do Donald Trump com a Venezuela, que tem sido dito que é uma questão de petróleo, a Groenlândia, né? A questão também de Taiwan ali com a China, tudo tem sido falado que é pelo viés econômico, mas não, é pelo viés mesmo de redução populacional. Isso é uma pauta espiritual, né? Você, quando olha ali Apocalipse 6, você tem uma série de acontecimentos, né? Inclusive nós temos a previsão do cavalo vermelho, que é um apocalipse zumbi, uma pessoa matando a outra. Nós estamos agora iniciando, Sérgio, um processo epidêmico barra pandêmico para 26. Né? Nós temos aí a cepa K, que ela tem potencial pandêmico, né? E ela pode ser preceptora de algo pior. Então, o H3N2 pode facilitar o vírus do H5N1, que é a bendita da aviária, e essa pode causar um dano absurdo. Pelo sim, pelo não, nós já estamos colhendo as consequências do milho e do cabelo de milho de 2020. 2020 apareceu o milho. Logo em seguida, 3, 4 meses, o cabelo de milho para resolver o problema. Agora, está começando a escalar numa curva que sobe até 2030, inclusive os que produziram cabelo de milho, eles pediram o rastreamento de todos que fizeram uso a partir da segunda dose, porque eles estimam que 3% vão passar para a eternidade nos próximos meses, anos. Ok. Nós temos aí o bendito do caranguejo turbo, que eles dizem que pode chegar a 30% daqueles que fizeram uso. Então, você imagina que nós estamos vivendo os próximos 5 anos de genocídio da humanidade por conta do processo que foi implementado em 2020. Detalhe,
para corroborar isso. O americano tirou 72 ocorrências que se faziam crianças de circulação, porque eles entendem agora que elas causavam dano. Meu Deus! No Brasil, isso ainda continua aí. E o pior, o americano já está mandando tirar o flúor da água por causa de problemas na glândula pineal, mandou reformular o sistema de tratamento, porque o cloro, né, é corrosivo, causa dano, inclusive na caixa d'água nossa, ele reage com aquela borra que a galera não limpa e gera o THMS, trialometano, que é uma célula cancerígena. Aí o cara tira onda, né? Eu uso filtro de barro. Meu Deus! Filtro de barro era bom quando os caras não faziam o tratamento que passaram a fazer a partir dos anos 80. Jesus! A partir daí, essa reação, inclusive, no filtro de barro, aquela borrazinha que fica dentro, mais a borrazinha da vela, e aí o cara ainda me disse, é sinal de que a vela funciona mesmo. A reação do cloro com aquilo ali gera o THMS. E a galera não quer ouvir isso, porque alguém pagou para dizer que aquilo ali é o melhor filtro do mundo, cara. Ok? As pesquisas estão comprovadas, como a do flúor, como a do cloro e tantas outras aí, que os caras pagaram para que alguém assinasse e dissesse que o trem é bom. Passado décadas, nós estamos colhendo problemas gravíssimos, né, em cima desse processo. Estamos descobrindo que existe uma ciência obscura, comprometida, não com a existência e manutenção da vida humana. Doutor, você falou sobre 2020. Aquilo que nós vimos em 2020, da mesma forma, com o mesmo tipo de doença, acredito que não, mas nós podemos ter esse evento se repetindo no futuro breve, só que, junto com essa questão também de domínio não territorial, mas de extinção, somada a isso também? Total, Sérgio. Inclusive, você faz parte, e o Lucas, lá, o bebezinho dele aí, de pessoas não gratas, consideradas comedores inúteis. Esse é o termo que a elite utiliza. Tá? Aquele clubezinho lá que se reúne na Holanda. Vocês são e eu, comedores inúteis. Eu lembro da música, inútil, inútil, são todos inúteis, meu Deus. Né? Inclusive, eu estou pensando em fazer um jingle disso, né? E colocar lá no TikTok, já que eu virei o robô do TikTok. Você cantando inútil. Para! Em cima disso, vai vir um jacaré, né, para poder comer, né? Um jacaré para poder comer. Então, na verdade, os caras não estão bem intencionados com a gente, não. Não estão, não. E é tão real que o Musk foi questionado sobre o que fazer entrando Android, entrando robô, entrando drone, entrando IA. O que fazer? Ele falou, não, ninguém vai ter que fazer nada. Vão receber uma renda aí universal, ok? E o camarada vai ter o tempo livre dele. Tempo livre é droga, álcool, ok? Dependência medicamentosa, que é o que o ócio provoca, prostituição, violência. Então, esse mundo, lá, tia Regina, um abraço. Alô, alô, Regina! Esse mundo é em transição porque a ideia é a modificação dos ocupantes do planeta. Você lembra da musiquinha Pequena Eva? Lembra? Nosso amor na última astronave? Então, é eu e a Tenente. Eu tenho que encontrar agora o cara que vai fazer a pedida na hora que o trem pegar. Nós temos, como cristãos, certeza em Deus que o resgate vem. Porém, nós já estamos vendo e tudo
comprova que ele pode se estender ainda. Turma do século I e II dava por certo que a parada se resolvia ali. Não se resolveu. De lá para cá, 2000 anos, uma tragédia em cima da outra. Quando a galera pensou que ia respirar cristianismo, veio a Santa Inquisição. Meu Deus! A Santa Inquisição trabalhou como? Todo mundo que era esquisito, partesterol. Todo mundo que pensa diferente que a gente, partesterol. Quem fez isso? O cristianismo. O mesmo cristianismo que invadiu Jerusalém no ano 1000 e os templários que vão encontrar com o Papa agora em 10 de janeiro de 2026, essa turminha, quando chegou em Jerusalém, o que eles praticaram? Estupro, canibalismo. E, por 100 anos, eles viraram gestores das rotas comerciais. Nunca foi para libertar Jerusalém. Nunca foi. E aí, quando entra Saladino, essa galera ainda renuncia à fé para não serem ali, né, extraídos de entre os vivos. E eles renunciam à fé. Ali, a galera começou a chamar de infiel. Se você olhar a história, né, eles avançam pela Europa, né, na parte ibérica ali, porque percebem que o europeu é frouxo. Detalhe, Putin já falou que eles são um bando de pequenos. E ele já disse, não vou começar nada, mas eu vou terminar o que vocês proporem a fazer. Bacana, bacana, doutor. Doutor, sobre essa recente mudança aí de poder na Venezuela, né, essa mexida que teve, só se fala disso. Essa é o início de uma série de movimentações que o Trump vai fazer. Isso também tem alguma coisa relacionada aos fins dos tempos, a Bíblia, quando fala sobre impérios que irão cair, aquela estátua que é citada em Daniel, tem relação ou são eventos que não estão interligados? Estão totalmente interligados, inclusive a gente tem estudos incríveis de escatologia bíblica lá dentro do Esquadrão Águia, né? E na plataforma nossa Geburá, de aprofundamento desses estudos. E o que a gente observa? Né? Que o Trump, quando ele entra, né, ele causa um efeito no mundo. Se você olhar, nas últimas 4 décadas, não aconteceu. O cara, em um ano, ele mexeu no planeta o que nós não tínhamos em 4 décadas. Okay? Inclusive, né, ele diz que ele acabou com guerras, né? Ele já botou em cima disso. Então, isso põe ele naquela ideia de um cavalo branco, porque, de maneira efetiva, ele tem usado o arco direto. A entrada dele, né, lá no Irão foi considerada espiritual pelo Irão, porque Israel conseguiu acabar com o sistema aéreo de uma maneira absurda, e o Irão disse que Israel usou espíritos para poder cegar as defesas iranianas. A Venezuela sofreu o mesmo efeito. Os helicópteros da Delta entraram, não é isso? Extraíram Maduro e ninguém viu. Ninguém viu. E agora a gente ficou sabendo que no grupo que tombou, 30 eram cubanos. Meu Deus! Cubanos está fazendo ao lado de Maduro? Essa é a pergunta que tem que se fazer. Aí a ONU, que questionou a ação Trump, foi chamada pelo Trump de corrupta, né, de ineficaz e de incapaz. Olha só, vai agora, está perdendo. E aí sai uma nota da ONU dizendo que o Maduro está envolvido aí, infelizmente, com mais de 100 e tantos problemas envolvendo crianças. Jesus! Então você percebe, né, que essa estrutura de tentativa de gestão humana acabou. Bibi, Benjamin Netanyahu, ele já tinha dito que a ONU não presta e que a ONU estava falida. O Trump agora bate na mesa,
Antes dele entrar na Venezuela, apareceu, você deve ter visto, né? O post dele, Netanyahu, hoje, falando de óculos escuros, homens de preto. Meu Deus! E os homens de preto são exterminadores de aliens que estão entre humanos. Meu Deus. E o Putin denunciou isso e disse que a Europa é conduzida por reptilianos. Sim, sim, isso daí sempre ouvi, até mesmo ligado a Rainha Elizabeth, outro falava isso, já tinha toda essa história. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta aqui também. A Bíblia, você falou sobre a Bíblia, né? Eu lembro de uma passagem que diz que nada vai ficar oculto. Sempre pensei que essas revelações seriam no fim dos tempos. Mas, por exemplo, recentemente nós tivemos o museu ali do Egito, muita coisa sendo revelada. Temos também a questão do Atlas que o senhor acabou de citar. E sobre o oceano, que é onde eu acho que mais tem a ser explorado, talvez até mais que o espaço aéreo. E a gente não vê, assim, talvez tanta coisa sendo noticiada. O ser humano ainda vai encontrar muitos mistérios serão revelados ainda no mar, que é onde tem a maior parte do nosso planeta. Pode pontuar 4 coisas que aconteceram no ano passado nesse sentido. Primeira é que nós descobrimos o oceano debaixo da crosta terrestre. Tu acompanhou isso? Isso eu vi por alto, não me aprofundei, não. 700 km abaixo, nós temos um oceano com 3 vezes a água a mais do que a turma de cima. E lá há vida. Olha só, que tipo de vida? Aquática. Teremos ali Atlantes, teremos ali seres aquáticos. Ali é a casa do Belmonte e do Leviatã, porque isso está citado na Bíblia. O Belmonte e o Leviatã, está lá em Jó, fala sobre eles, inclusive. Okay? E agora nós sabemos que debaixo do nosso pé tem água a rodo. O planeta tem água a rodo 700 km abaixo. Então, aquela narrativa que vai acabar a água, babou, porque tem água a rodo nos oceanos e tem água a rodo debaixo do nosso pé, com vida ali dentro. Ok. Logo em seguida, eles anunciaram que saíam coisas de dentro da água, bases OVNIs dentro dos oceanos. Isso também vazou. Logo em seguida, vazou que há comunicação não humana acontecendo dentro dos oceanos. Isso foi identificado, está noticiado. É só a galera pesquisar. Vocês não tiraram, né? Eles noticiaram isso. Se não bastasse, ok? Eles começaram a dizer, isso tem cerca aí, talvez no máximo de 60 dias, que as baleias começaram a tentar se comunicar com o ser humano. Meu Deus! As baleias estão tentando se comunicar. No mesmo período, informaram que de uma estrela distante está chegando comunicação de rádio. Logo em seguida, essa onda 3 Atlas, ele teria mandado ondas de rádio para o planeta e identificaram ali nas pirâmides de Gizé que elas para baixo descem mais de 2 quilômetros. Meu Deus! E aí, sensores começaram a pegar e lá de baixo, a terra dos mortos, a cidade dos mortos, começou a sair na direção do 3 Atlas ondas de rádio. Meu Deus! Jesus! E agora, Sérgio, tem cabeça para segurar o que vem? Assustador ouvir tudo isso, né, doutor? Que a gente sempre espera é sobre ouvir Atlantes, cidades assim, mas não algo tão profundo quanto esse. Por exemplo, a questão do continente Antártica. É o maior continente. E ele é totalmente dominado pela onda. Eu não posso fazer uma viagem por lá, o senhor também não. Só quem tem contatos assim, para ir lá visitar, mas não explorar totalmente. Só que eu tenho certeza que tem alguma coisa escondida ali. Isso aí ninguém tira da minha cabeça. O senhor também pensa assim que há algo muito bem reservado e guardado para fazer tanto mistério e ter praticamente, na verdade, um continente ele ser literalmente restrito? Mapa do Piriri. Não é isso? Mapa do Piriri. Ele traz terras além de.
né? Além de o bendito almirante Byrd, acho que Byrd, o nomezinho dele, também fala a respeito disso. Né? E hoje, a única coisa certa que nós temos é que a Matrix, lá por volta de 1700, esse ano, inclusive, é comemorado os 250 anos dos Estados Unidos da América, mas também dos Illuminati. E quando você hoje procura na IA, que está aí, ela diz que é conspiração o pensamento a respeito desses caras e que é desinformação. Pode estar dizendo que é desinformação, os Illuminati. Cara, hoje eu estou com nojo da IA. Hoje, graças a Deus, eu li o que li e aprendi o que eu aprendi. Porque a tua geração hoje, se vai buscar, vocês vão pegar um monte de informação manipulada. Inclusive da Arca de Gabriel, que foi encontrada em Meca, e agora eles dizem que isso é história para boi dormir. Meu Deus! E aí você vai em outros sites ainda que estão de pé e que mostram as reportagens da época, aquela bendita arca lá, que foi resgatada pelo CRIO, que matou 400, depois matou 4.000 com onda de plástico, e que está onde? Na Antártida, na Igreja do Fim do Mundo, e quem parou o trem foi o CRIO com o encantamento, onde tinha metade do encantamento e o Papa Francisco outra metade. Os caras se encontram em Cuba e Francisco dá na mão do CRIO e o CRIO faz o encantamento e transporta o trem. Por que estão escondendo tudo da gente? Por que eles estão mudando as informações? Por que o Irã apresentou para a população dele que o ataque do Catar destruiu dezenas de aviões americanos quando não havia um ali? Como é que o Irã apresentou isso para a população? Provavelmente, esse é um dos motivos que a população lá está revoltada, porque eles disseram que venceram a guerra dos 12 dias e não venceram foi nada. Compreendeu? Eles ficaram inoperantes. Compreendeu? E agora a população revoltada está tentando tomar o país. Inclusive, essa medida desesperada de vender tudo por cripto, né, é para a galera se capitalizar por efeito vaza fora. Eu vou pular do Titanic porque ele vai afundar e eu não quero estar aqui, eu quero levar algum por conta disso. Para você ver que toda a parte bélica iraniana está à venda. Essa questão de se esconder da população informações, ocultar, isso também ela tem parte na própria Bíblia, doutor, quando esses livros eles foram retirados, principalmente o livro de Enoque. Eu nunca li, se eu já li esse livro, tem informações ali assim, verdadeiras e espirituais mesmo, que é de importância para a população ou não, realmente deveriam ser retirados? Tem. Detalhe, você acaba, né, resolvendo vários alos bíblicos, né, principalmente dos textos históricos, entendendo melhor o Apocalipse, já que o capítulo 1 de Enoque, né, é justamente o Apocalipse. Ele começa falando do Apocalipse, idêntico ao que João recebe por revelação e começa a escrever. Então, quem tiver acesso, né, vai ficar impressionado. Agora, é um livro que você não pode ler sozinho, você tem que ter um mentor. Eu tenho dentro lá da minha plataforma todos os livros apócrifos que deveriam ser lidos. Então, a gente tem o Jubileu, eu tenho Adão e Eva, eu tenho dos Patriarcas, que é uma bomba em cima disso, né? Nós temos os livros de Enoque lá dentro, em cima do processo, ok? E aí, quando você faz o estudo dos apócrifos, isso começou a arder no meu coração, Sérgio, lá por volta de 2012. Né? E voltava, mas em 2012 isso começou a ficar muito forte. É igual a minha ida a Israel agora. Quem sair comigo a Israel, nós estamos com a caravana com o Fernando Betete, agora para outubro, né? Outubro desse ano, de 26, nós vamos, na última semana, está aí um convite para você e Lucas, fazerem parte dessa caravana. Eu começou a arder no meu coração que eu tinha que ir para Israel. Tá?
A galera diz que eu, cada dia, estou mais parecido com o Rabino, que eu pareço judeu, o pessoal fica doido. Eu descobri que, na minha ancestralidade, de fato, eu tenho raiz judaica, meu Deus! O ancião tem raiz judaica, e parece que agora, né, toda a minha fisionomia, toda a minha maneira de pensar, né, ela está se alinhando, né? E eu estou recebendo um chamado para ir para Israel. Meu Deus! Olha só. Ardeu no meu coração, eu comecei a conversar com Deus, falei, Senhor, como é que eu vou, como é que eu não vou, como é que eu vou fazer? Esse mundo está desse jeito. 7 dias depois, o Betete me chama para uma live, e antes da live falou, Alex, nós vamos para Jerusalém, e você vai ser o nosso mentor espiritual. Então, vamos para Jerusalém, porque há 7 dias está queimando no meu coração, né? E eu estava pensando como eu vou fazer isso, né? E agora, nós já estamos montando a caravana, eu creio que até sexta-feira, agora a caravana montada, ó, tu vê, processo, a velocidade absurda, um monte de gente, e aí com a gente, porque tem pessoas que o coração está ardendo como o meu, que precisam estar em Jerusalém em outubro desse ano. E aí aquela pergunta, né? Por quê? Para quê? Eu creio que eu vou descobrir quando pisar lá. Né? Não tenho dúvida disso, que eu vou descobrir quando pisar lá. Mas depois que eu aceitei a missão, eu entrei numa zona de paz. O mundo está se acabando, eu estou muito tranquilo, porque o meu olhar está para Jerusalém. Pessoal, olha onde é que o troço vai. Né? Meu olhar está para Jerusalém. Então, não importa o que está caindo ao meu lado, 1.000, 10.000 à minha direita, eu estou focado em Jerusalém. Ponto. Então, eu creio que esse ano, Sérgio, é um ano de grandes modificações na maneira como nós entendemos o senso de humanidade, o senso de espiritualidade. Nós podemos ser sobressaltados com a Exo-Vaticana. Você tem que lembrar que o Papa Leão XIV foi comemorar Nicéia, na Turquia, há cerca de 2 meses atrás, ele esteve lá na Turquia, onde ele teve com copta, com ortodoxo, com a turma do Islã, e ali a parada era o encontro sobre Nicéia, a comemoração dos 700 anos de Nicéia. Coincidentemente ou não, depois de Nicéia, ele está me fazendo agora, né? Não é nem 700, é 1.700 anos. Né? Eu falei 700. É 1.700 anos de Nicéia. E agora, no dia 10 de janeiro de 2026, quem aparece lá? Os Cavaleiros de Malta. Será só o acaso? Não, claro que não. 19 de janeiro, né? 10 de janeiro. Não, 10 é o Cavaleiro de Malta, 19 de janeiro nós vamos ter acesso a mais informações do 13 anos. Interessante. Tudo em janeiro, cara. Ó, o Irã pode cair em janeiro, a Colômbia pode cair em janeiro, a Finlândia pode cair em janeiro, olha só, México pode cair em janeiro, Cuba pode cair em janeiro, meu Deus. Verdade. E nós estamos cheios de problema na República da Jabuticaba, porque o capitão pode não chegar o 8 de janeiro, que é o dia da comemoração da galera, e que eu entendo que é o dia da vergonha nacional. Sim. Né? Porque foi o momento em que ovelhas viraram gado. Sim. E não houve um líder desses aí para tirar os caras da direção do matadouro. Né? Todo mundo ficou quietinho e deixou a galera arrumar para o seu processo de cadafalso. Então, nós temos 1.400 famílias e uma nação, né, que foram tomadas por uma ação sem explicação. Porque você pensar um cara como eu, com 70 anos, entrar num shopping para fazer bagunça, cara, não tem lógica. Sim. Pensa bem, foi o que aconteceu, cara. Eu não vi ninguém de 18, ninguém de 20, você entendeu? Fazendo lenha. Quem estava fazendo lenha não
eram idosos, cara. Os mais perigosos, inclusive, estavam armados de batom. Meu Deus! É isso? Então você imagina que aquilo ali é uma vergonha. Uma vergonha. Aquilo ali é uma vergonha. Eu particularmente, eu avisei um monte, consegui tirar alguns de lá antes. Uma galera me xingou. Eu tenho um monte de gente no meu zap bloqueada da época, porque todo dia, quando acordavam com ameaças daqueles que lá estavam e que pensavam daquela maneira enlouquecida. E o óbito do capitão, eu creio que o Caldeirão vai dar uma fervida interna. Sim. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta aqui. O senhor falou que tem que ter um líder espiritual para ler esses livros. O senhor é um desses líderes. Como é que funciona isso daí? O senhor vai lendo junto com a pessoa, vai explicando, porque são livros que, se não tiver discernimento, a pessoa pode ficar perturbada, pode talvez até interpretar de uma maneira errada e levá-la para um outro caminho do qual não seja o caminho correto, é isso? Ela pode, inclusive, fazer um surto psicótico, né? Como é que é? Porque só fazer um surto, só fazer um surto psicótico, porque são informações no nível de profundidade e quando você não tem os links, né, você simplesmente desacredita de tudo. Ah, tá. Compreendeu? Por isso que eles retiraram o acesso aos apócrifos das pessoas comuns. Compreendeu? Porque o cara comum iria questionar a narrativa do sistema religioso, que é mentirosa. Compreendeu? Okay? Por que eu digo que ela é mentirosa? Porque o indivíduo que está ali, ele está cultuando a tudo, menos a Deus. Nós estamos vendo aí a série de escândalos que estão explodindo, né? Estamos vendo, né, infelizmente, posicionamento das lideranças, né, que mostram a apostasia a partir da heresia. Hoje, o que mais nós temos na Igreja do Tijolo são hereges, movidos pela unção do papagaio e a unção do óleo de perobos, cara de pau, Sérgio. Tem muito cara de pau. E a coisa é tão séria, né, que quando eu olho o povo, eu entendo quando Jeremias escreveu: ó, os sacerdotes mentem, não, os profetas mentem, os sacerdotes que ministram a partir dessa mentira, e o meu povo quer ser enganado. Compreendeu? Se você conversar hoje, né, fácil, 100, né, o ancião contra 100, tu vai encontrar 99 enganado. É só tu entrar no meu Instagram lá que você vai ver que o pau come. E aí eu respondo o seguinte: você precisa de desparasitação. Você está com infestação de parasitas. E eles estão dominando a tua mente, o toxoplasma. Você está sendo dominado pelo seu intestino. Você está com a crise do intestino invertido. Você está trocando anos por pouco. Você não tem noção besteira que você está dizendo. Porque eles não têm conhecimento de nada, Sérgio. De nada. Eu, para abrir a boca, eu já passei de 3.000 livros. Eu estudo de maneira consciente há mais de 4 décadas. Eu sou menos um ignorante, um idiota nesse planeta. Mas foi opção. Na tua idade, eu já tinha esse comportamento, eu tinha tomado a decisão de não ser mais um idiota, ok? Mais um devoto da santa ignorância, da seita, aceita tudo. Então, eu sempre fui um cara, né, considerado, né, fora da caixa. Porque você imagina, né? Tu me diz alho, e aí eu digo, não, cara, não é alho, não. Você está dizendo é bugalho. E aí eu digo por que é bugalho. E aí tu fica irado comigo, porque eu provo para você, por A mais B, teu pensamento está errado. As pessoas querem saber que elas estão erradas, Sérgio. Não, jamais, não gosto. Eles querem fazer o pacto da mediocridade. Eles querem fazer o pacto, né, de ser o coitadinho da história. Né? Você vê,
eu tenho lá as mentorias, que é meu trabalho clínico, né? Aí o cara manda para mim, né? Só pensa em dinheiro. O senhor está me cobrando que não sei o quê. Aí eu começo a responder, ó, eu não vi o teu Pix gratidão ancião, celular 21 995 31 34 49. Não chega Pix gratidão ancião. Eu não vi você se apresentando para a mentoria do método Atlas, do Bill, para você ganhar $1.000 por mês, aprendendo só a usar o que já está na internet, sem precisar vender, falar, só cortar, editar, botar no TikTok e botar no bolso $1.000. O cara não quer fazer isso. Compreendeu? Ele não quer ganhar R$ 5.500 por cabeça, por canal. O Alex está com 3 canais, ok? Administrando. E esses 3 canais do TikTok, a previsão nossa agora para fevereiro é R$ 15 mil extra. E sabe o que ele faz? Ele pega o conteúdo, corta, edita e põe. Só isso no TikTok. Entendeu? Aprendeu a trabalhar com a bendita da plataforma, aprendeu a sair dos zagueiros da plataforma, ensina a galera e o cara ganha dinheiro. O cunhado dele, com 14 anos de idade, mês que vem está arriscado ganhar 3 pau. Meu Deus, 14 anos de idade, Sérgio. Deixou de soltar a pipa, ficar jogando bola, ficar em videogame para aprender a ganhar dinheiro. É isso. Então, está tudo errado. E está errado com a cabeça das pessoas. Perfeito, doutor. Doutor, está caminhando aqui pro final. Tem 1 hora de live. Quero agradecer aqui Passou rápido, hein? Passou rapidinho. Queria ver, combinar com o senhor se a gente podia marcar mais encontros assim periódicos, né? Porque sempre surgem assuntos. Eu li um assunto que eu queria tratar aqui, mas para não deixar a live extensa, acredito que o senhor tenha compromisso. Vi sua esposa passando aí de relance, falei, acho que ela quer falar com o doutor. Vou ficar tomando muito tempo aqui, não. Então, assim, quero agradecer. Antes de finalizar, eu queria falar para o nosso público aqui o seguinte. A mentoria do Dr. Alex é bem bacana, tá? Ele tá sempre divulgando, Esquadrão Águia. Ele vai falar um pouco mais aqui no final. Eu te convido a participar. E também de algo que eu fiquei sabendo agora, que é a caravana. Não sei se tem vaga ainda. Eu, particularmente... Tem que correr. Tem que correr. Eu ia para Israel nesse período, antes da guerra, eu tava com tudo pronto ali. Depois foi cancelada por causa da guerra mesmo. Eu acabei não indo, não tenho vontade de ir. Me interessei. Vem com a gente, né? Me interessei bastante. E quero convidar você, gente. Para ir para Israel tem que ter um guia. Tem como você ir para Israel por conta própria, que você não vai conseguir desfrutar da experiência. Então, conversa com o Dr. Alex aí. Pode mandar mensagem no Instagram dele que ele responde. Faça contato e aproveite quando tem vaga. Doutor, muito obrigado. Vamos marcar mais encontros como esse. E eu quero deixar esse espaço aqui para o senhor falar do seu público. Eu quero agradecer, Sérgio, em cima disso, né? Você vê que vocês estão bênção, tanto é real. Nós estamos tentando marcar essa live já vai uns 2 ou 3 meses. Vai acontecer um monte de coisa. Né? E aí hoje, né, eu fui atrás e falei, cara, vamos. Ele falou, vamos e vamos aqui para quebrar essa resistência. Porque eu creio que isso é espiritual. Sim. Isso é espiritual, não é normal. Ok? É espiritual. Então, eu quero chamar toda a tua audiência à reflexão do que está acontecendo nesse tempo e nós pararmos para buscar entender, conhecer, discernir para ter bom senso. Seu problema é dinheiro, quero botar $1.000 na tua mão. Seu problema é mental, eu tenho um neuroclube. Seu problema é entender a bagaceira, temos o Esquadrão Águia. O teu problema é, eu quero entender geopolítica-atologia, temos Veburá. O teu problema é, eu quero saber quem eu estou no meio dessa bagunça, agenda, né, uma consulta comigo. O Zap é o 21 995 31 34 49. Eu falei com o Pio, inclusive, Sérgio, e o ano passado, nós entramos no ano com apenas uma plataforma. Esse ano, nós estamos entrando com 7 plataformas. Graças a Deus. Nós estamos hoje com 6 canais ativos, ok? Trabalhando pesado, pesado. E quem fez isso, cara, foi Deus. Porque você viu
que nós somos, né, da roça. Sim. Literalmente, antes de... E Deus foi aparamentando. E, de repente, foi dando voz, foi dando voz, foi dando voz. A última é agora. O algoritmo me soltou de vez. Está me soltando e estamos dando. Nós fizemos um levantamento, nós já ultrapassamos 2 bilhões de visualizações. Eu e o Bill, 4 bilhões de visualizações. Muito bacana. É só Deus. Concorda? Concordo. Porque a gente é pequeno demais, sem estrutura nenhuma. Não tem estrutura. Você viu o pastor da esposa, porque eu estou aqui no estúdio da casa aqui. Cara, não tem. Cara, isso aqui é padaria, meu irmão. A gente é padeira artesanal. E uma bagunça, né? A sacudida que a gente está fazendo. E eu vejo nisso a mão de Deus. Então, quero louvar a Deus por tudo isso, né? Eu sou o menor da minha casa, né? Representante ministerial, mas eu entendo que Deus resolveu pegar os pequeninos para poder dar uma sacudida nos grandes, cara. Porque a gente está em Vale dos Ossos Secos. Ezequiel 37. Está tudo morto, Sérgio. Tudo morto. Doutor, muito obrigado. Um forte abraço. Mais uma vez. Deus abençoe e marcaremos novos bate-papos como esse em breve. Forte abraço, tamo junto. Obrigado aí, gente. Valeu. Valeu. Obrigado.